Já está gravando aqui. E o que a gente vai fazer hoje, pessoal, é entrar na parte de transformada de Laplace, tá certo? Já tem aqui, eu vou explicar o que é a transformada de Laplace, etc. Só que antes, eu vou falar um pouquinho de onde a gente chegou nisso, né? A transformada de Laplace. Tá? Bom, primeiro, só para situar vocês, o que é isso, né? O que é a transformada de Laplace? Talvez vocês até já tenham visto isso em cálculo, etc., né? Talvez não com a profundidade necessária, né? De repente foi rápido demais, etc., né? Mas primeiro vamos explicar basicamente de onde veio. E também vamos justificar por que eu estou falando de transformada de Laplace agora, né? Como assim? Vou explicar. Normalmente, quando você dá um curso de sinais e sistemas, o primeiro capítulo do curso vocês já viram, é o que todo mundo vê. Operações com os sinais, classificação dos sinais, né? Sistemas, classificação de sistemas. E uma das coisas que a gente viu, né, num sistema, né, é que se você pegar uma entrada qualquer, né, você pega uma entrada num sistema que é linear, né, e invariante, né, no tempo, sistema linear invariante no tempo. Aí você vai ter uma saída. A gente viu que o sinal que classifica, digamos assim, o sistema, né, é o sinal H de T, a gente chama isso aqui de resposta ao impulso. Isso aqui é a nossa entrada. Isso aqui é a nossa saída. E a gente sabe que essa saída aqui, se o sistema for linear e invariante no tempo, ela vai ser dada pela convolução entre a entrada e a resposta ao impulso, tá? Ou seja, para qualquer sistema linear e invariante no tempo, a saída do sistema a uma entrada qualquer é a convolução dessa entrada com a resposta ao impulso desse sistema, tá? Por isso que a resposta ao impulso é importante. E a gente viu também que essa operação aqui, né, que é a convolução, certo? É uma operação relativamente complicada, certo? Não é uma operação tão fácil de fazer. E é uma operação que demanda um pouco de trabalho, digamos assim, né? Na prova que a gente fez, a questão mais complicada, com certeza, era a questão da convolução, tá? Eu não coloquei na internet ainda, mas a prova já está corrigida, né? Só falta, corrigida que eu falo, já tem um gabarito, eu ainda não corrigi todo mundo, tá? Bom, por que eu estou falando isso, né? Normalmente, o que a gente vai ver agora no curso, e isso acontece em qualquer curso de sinais e sistemas, né, é o seguinte: você vai pegar e você vai usar agora algumas ferramentas para facilitar o estudo aqui dos sistemas lineares, né, e invariantes no tempo, tá? E as transformadas, né, que nós vamos estudar aqui no curso, né, por enquanto nosso curso fala basicamente de 3 transformadas: a transformada de Fourier, a transformada de Laplace e a transformada Z. A transformada de Laplace e a transformada Z são muito parecidas, tá? Só que a transformada Z é para tempo discreto e a transformada de Fourier, a transformada de Laplace é para tempo contínuo, tá? A transformada de Fourier é para tempo contínuo
E existe uma transformada de Fourier que é para tempo discreto, que é a transformada discreta de Fourier, que é super utilizada, tá? Aí você fala, pô, Abel, eu estava olhando os livros lá, eu sei que vocês não fizeram isso, mas se vocês olharem os livros, a ordem, né, de um livro é diferente da ordem de outro livro. Como assim? No livro que a gente usa como base, que é o LaTeX, ele está usando a ordem que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro fala de sistemas de uma forma geral e sinais, que é o que a gente já viu. Depois fala de transformada de Laplace, depois de transformada de Fourier e finalmente de transformada Z, tá? Ele também fala de transformada discreta de Fourier. Eu acabo não falando porque não dá tempo, tá? Então, teria que ter um pouquinho mais de tempo para a gente falar de transformada discreta de Fourier. Mas a transformada Z, ela é mais completa até do que a transformada discreta de Fourier, tá? Bom, onde eu quero chegar, né? Então, o que eu quero chegar é o seguinte, a gente vai meio que inverter a ordem, né? Vai falar de Laplace antes de falar de Fourier. Por que se fala de Fourier? Eu não sei se vocês... Bom, com certeza, vocês já ouviram falar na série de Fourier. Pelo menos já ouviram falar, né? Aqui a gente vai falar sobre ela com um pouquinho de mais detalhe. Se bem que a série de Fourier, ela não é tão importante assim, porque ela tem algumas limitações, né? O que é a série de Fourier? Né? O Fourier, cara genial, né? Não tem nem o que falar, né? Ele estava estudando a parte de transferência de calor, estava precisando de usar algumas ferramentas matemáticas, né, para poder tentar explicar como as coisas funcionavam, né? E uma ferramenta que, né, na verdade, foi ele que propôs, foi a própria série de Fourier. O que é a série de Fourier? Então, a série de Fourier, ela propõe o seguinte: qualquer sinal periódico, isso é a série fundamental de Fourier, tá? Qualquer sinal periódico, você consegue expressar esse sinal periódico como sendo, né, uma soma de senos e cossenos de frequências discretas. Quer dizer, as frequências são discretas. A frequência da série de Fourier, a fundamental, é a frequência do período, né, do sinal periódico, né? E essa soma é uma soma infinita de frequências fundamentais, não frequências fundamentais, da frequência fundamental, de 2 vezes a frequência fundamental, de 3 vezes a frequência fundamental e assim por diante, tá? Ponderadas por termos, né? Basicamente, o que o Fourier falou é o seguinte: se eu tivesse aqui uma frequência f de t com periódica e com período t. Se o período é t, a frequência fundamental f0, digamos assim, é 1 sobre t. A gente já sabe que frequência é 1 sobre o período. E a frequência fundamental, né, em radianos por segundo é 2πf0, tá? O que o Fourier falou é o seguinte: é que f de t pode ser escrito como uma soma de n igual a zero, melhor, de A0 sobre 2, mais uma soma de n igual a 1 até mais infinito, de AN cosseno de n ômega 0 t mais um Bn seno de n ômega 0 t.
Quem é esse AN cosseno de N ômega 0t? Pensa bem, para N igual a 1, é um cosseno de ômega 0t. Então, é um cosseno na frequência ômega 0. Para N igual a 2, é um cosseno de 2 ômega 0t, ou seja, é um cosseno na frequência de 2 ômega 0 e assim por diante. Tá? O AN e o BN são valores que você vai utilizar, né, para, digamos, ajustar a sua série. Olha aqui que eu vou fazer. Vamos supor que você usa, né, aqui uma série de Fourier que só tem cossenos, assim, qualquer coisa desse tipo. Se você pegar, por exemplo, apenas um termo da série de Fourier, aí o que é esse A0 sobre 2? Esse A0 sobre 2 aqui é um termo constante, que a gente chama de valor DC. É porque, se vocês olharem aquele sinal que eu desenhei ali verde, ele tem um valor DC, que é um valor médio dele, 0. Tá? Mas ele podia ser, da mesma forma, ele podia ser um valor, né, ele podia ter exatamente essa forma, porém, soma uma constante, ele ia subir, certo? Ele ia subir. Então, esse A0 sobre 2 é justamente para você ajustar o valor DC. Por que isso tem que acontecer? Porque senos e cossenos têm valor médio 0. Você não ia conseguir nunca ajustar os senos e cossenos se não tivesse aquele valor ali DC. Então, olha só. Então, o que o Fourier falou é o seguinte, é que você pode representar, né? Então, aqui, ó, vou representar, ó. Eu estou representando essa onda quadrada aqui, ó, usando no caso aqui, uma cossenoide aqui, né? Fica igual? Não fica, porque eu só estou usando uma frequência, vocês estão entendendo? Porém, eu posso pegar e usar duas, aí vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu não vou entrar em muito detalhe não, viu, pessoal, porque esse não é o assunto da nossa aula, isso aqui é só para a gente posicionar. Se eu usar 3, a coisa vai ficar mais parecida ainda com aquela onda quadrada. Se eu usar infinitos termos, infinitos senos e cossenos, né, você vai ter praticamente a onda quadrada. No limite você vai ter a onda quadrada, tá certo? E qual é a vantagem disso? É que você, quando você faz isso, em vez de você trabalhar com um sinal, vou dar uma vantagem óbvia para a gente da engenharia elétrica, tá? Vantagem óbvia. Vocês aprenderam em circuitos 2, que é circuitos, né, de corrente alternada, né, em que você pode trabalhar com os fasores para poder resolver os cálculos que você tem para trabalhar em cima da corrente alternada, certo? Mas para você trabalhar com os fasores, a corrente tem que ser uma corrente alternada senoidal. Quando a gente fala senoidal e cossenoidal é a mesma coisa, viu, pessoal? Senoide e cossenoide é a mesma coisa, tá? Certo? Né? Por quê? Porque seno e cosseno são a mesma forma de onda, só que defasadas de 90 graus, certo? Ok? E aí? Bom, o que acontece é que se você pegar, por exemplo, né, uma onda quadrada, você não vai poder usar os fasores, não vai poder usar, ela não é uma onda senoidal, certo? Porém, se eu pegar uma onda quadrada e obter a série de Fourier dela, né, como o sistema elétrico é um sistema linear invariante no tempo, eu posso usar a série de Fourier para representar a onda quadrada e aí fazer o mesmo método que a gente trabalhou lá com os senos e cossenos da corrente alternada, senoidal, posso usar para corrente alternada onda quadrada. Aí você fala, mas peraí, você vai ter que usar infinitos termos para você ter a mesma qualidade. Eu não sei, né? Quando chegar lá vocês não viram isso, mas existe essa técnica de você usar a série de Fourier para analisar o resultado de um circuito para ondas quadradas alternadas, ondas triangulares alternadas. Mas aí você usa infinitos valores? Não tem sentido. Não, eu uso às vezes
3 ou 4 frequências só. A frequência fundamental ômega 0, 2 ômega 0 e 3 ômega 0. Eu uso essa, ou seja, eu decomponho uma onda quadrada numa soma de 3. Mas peraí, eu tenho que decompor numa soma infinita. Você acabou de escrever que aqui é uma soma infinita. Sim, mas eu não vou decompor numa soma infinita. Eu vou decompor numa soma finita só de 3 termos. Vai me facilitar? Vai. E aí, mas vai dar correto? Não. Aí a gente calcula o erro e aí vê como é que fica. Então, às vezes, tem até um exemplo que eu vou fazer quando eu estiver falando de série de Fourier. Vocês vão ver que o exemplo você consegue um erro aí pequeno, de menos de 5%. Tá? Então, é uma ótima ideia você trabalhar com série de Fourier, né? Você facilita o teu trabalho, né? Beleza. Só que aqui tem um problema na série de Fourier. Qual é o problema? A onda tem que ser uma onda, né, periódica. O sinal tem que ser um sinal periódico, certo? E de período T, né? E a frequência gerada por esse período T vai ser o ômega 0, certo? Ok? Você pode até escrever que é 2π sobre T. Legal? Beleza. E aí? E aí, o Fourier passou da série de Fourier para a transformada de Fourier. Transformada de Fourier. O que é a transformada de Fourier? É a série de Fourier quando a onda não é periódica, tá? E o que o Fourier fez para poder chegar na transformada de Fourier? O que é calcular a série de Fourier? Só para vocês saberem. O que é calcular a série de Fourier? Né? Não sei se vocês já viram. É calcular os ANs e os BNs, porque o cosseno de n ômega 0 e o seno de n ômega 0, você já tem, porque pelo período você tem ômega 0, o n é o número natural, o t é a variável, de ali que você está usando, então você precisa calcular quem são os ANs e quem são os BNs, certo? Né? Considerando até o A0 como sendo um deles, né? É como se fosse, como se o B0 fosse 0, né? E o A0 fosse 1, né? Digamos assim. Na verdade é isso mesmo, né? Se você botar o n igual a 0, dá cosseno de 0, que é igual a 1, né? E o B, se você botar o n igual a 0, vai dar seno de 0, que é igual a 0. Você está entendendo? Por isso que não tem o B0, digamos assim, né? Você tem que calcular isso, né? A transformada de Fourier, o que vai acontecer? E esses ANs e BNs, como tem a ver com N, estão vendo? Ele é um sinal discreto, né? A transformada de Fourier é um sinal discreto. Não vou entrar em detalhe porque a gente vai chegar lá. A transformada não, a série. O que o cara fez aqui, o Fourier? Cara, ele mandou muito bem. Ele falou assim, tá bom, tem que ser um sinal com um período, né, periódico, para eu poder encontrar a série, né? Beleza, o que é um sinal que não é periódico? É um sinal que não se repete, digamos assim. Então eu vou falar o seguinte, ele não se repete, então o período dele é infinito, tende a infinito. Ele nunca vai se repetir, então o período dele tende a infinito. Ele fez isso na equação, e aí um somatório que está aqui vira uma integral, e você tem a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é dada pela seguinte equação, né? F de ômega, alguns escrevem F de J ômega, né? Porque aparece um termo em J, né? A integral de menos infinito até mais infinito, do F de t elevado a menos J ômega t dt. Ou F de tal, e elevado a menos J ômega tal, d tal, t aí é apenas uma variável de integração, tá? Essa é a transformada de Fourier, tá? Essa é muito útil para a gente. Por que a gente faz? Se encontrar a série de Fourier é encontrar os ANs e os BNs, encontrar a transformada de Fourier é encontrar esse F grande de ômega. Qual é a diferença? A diferença é que os ANs e os BNs é uma função discreta. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e assim por diante. Já o F de ômega é uma função contínua. Isso aqui é muito importante. Os ANs e os BNs, né? Se você olhar ali a série de Fourier que está ali, se você olhar, os ANs e os BNs não estão ponderando as suas frequências, então é como se você estivesse
decompondo a sua forma de onda periódica em senos e cossenos de frequências que você conhece, certo? A mesma coisa vai acontecer quando não é periódico, só que aí esses senos e frequências, esses senos e cossenos da série de Fourier, que são fixas as frequências, ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0, agora vai ser contínuo, é como se você estivesse decompondo um sinal qualquer nas frequências que compõem esse sinal. Aí você fala, pô, e onde isso é bom? Né? A gente vai mostrar, mas a primeira coisa que você pode fazer é que você percebe que você, trabalhando no domínio da frequência, né, saindo do tempo, notem que a série de Fourier e a transformada de Fourier, você sai do tempo e entra no ômega, entra na frequência. Ah, não, mas a série de Fourier não, você continua com o tempo, né, mas você está trabalhando em várias frequências. Você está trabalhando com ômega 0, com 2 ômega 0, com 3 ômega 0, você está trabalhando com as frequências também, certo? Ok? E isso é bom? Cara, por exemplo, vamos dar um exemplo direto. Convolução é complicado, não é? É uma operação complicada, não é isso? Se você fizer a transformada de Fourier do sinal, digamos assim, sinal de entrada, em vez de ser x de t, vai ser x de ômega, porque é a transformada de Fourier dele. Se você fizer a transformada, né, do h de t, né, que vai ser o h de ômega, que é a transformada de Fourier da resposta ao impulso, quando você for fazer a convolução, em vez de você fazer a operação de convolução, que é uma operação que a gente sabe que é complicada, você simplesmente multiplica as funções. A transformada de Fourier da convolução é a multiplicação das transformadas de Fourier de cada termo. Porra, facilita demais isso. Ah, mas espera aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma saída, que é o y de ômega, né? Que é a multiplicação de x de ômega pelo h de ômega, que está lá no domínio de Fourier, está no domínio da frequência. Não tem problema, você faz a transformada de Fourier inversa, certo? E a gente faz isso demais. Em sistemas de telecomunicações, transformadas de Fourier é o capítulo 0, certo? O problema da transformada de Fourier, não tem problema nenhum. Fourier é um gênio, tá? O Laplace, né, propôs a transformada de Laplace depois do que Fourier já tinha feito o trabalho duro, certo? Não vamos menosprezar o Laplace, porque o cara também era um monstro, tá? Os matemáticos franceses nessa época eram simplesmente os melhores do mundo, tá? E principalmente, essas são as histórias interessantes da matemática, quem gosta, porque o Napoleão era um cara super letrado, era um cara super inteligente, entendeu? E ele gostava das ciências, entendeu? E aí, quando ele pegava um cara que era importante assim na área de conhecimento, ele falava o seguinte assim, ó, tu não vai fazer mais, tu não vai trabalhar, cara, vou te dar um cargo público, era assim mesmo, vou te dar um cargo de prefeito de não sei das quantas, vereador de não sei das quantas, aí tu vai ficar sentado lá estudando pra cacete e ganhando teu dinheiro, né? Ótimo, né? O cara só precisava estudar, né? Alguns morreram por causa disso, né? Porque aí, quando Napoleão foi deposto, né, os caras tiveram que fugir, essas coisas aí. Mas ele realmente era um cara diferenciado. Bem, está falando um monte de coisas para chegar no Laplace? Sim, eu só estou mostrando qual foi o caminho para chegar no Laplace. Qual é o problema da transformada de Fourier, que não é problema nenhum? É que algumas funções não têm transformada de Fourier, né? E para você ajustar isso, você tem que usar aquelas funções delta, que a gente já sabe que a função impulso não é uma função muito bem comportada, etc. e tal. Né? O Laplace, o que é que ele fez? Ele introduziu, né, um termo, né, a mais na transformada de Fourier. Tá? Ele colocou simplesmente, em vez de você colocar aqui esse e elevado a j ômega t, o que o Laplace fez, ele substituiu isso por sigma mais j ômega, vou botar aqui um menos t, ou seja, em vez de ter só o j ômega t aqui negativo, tem um sigma ali,
tá? Ou seja, esse número aqui que multiplica o t não é um imaginário puro, é um número complexo, é um número que tem parte real e parte imaginária. Com isso, ele resolve um monte de transformadas que não existem, porque ele gera um decaimento, digamos assim, né, na função, né? Tanto que tem muita gente que fala transformada de Laplace não é nada mais, nada menos do que a transformada de Fourier da função f de t multiplicado por 1 elevado a menos sigma t. Se você tirar isso aqui se você escrever isso aqui, né, do jeito que está, você tem f de t elevado a menos sigma t elevado a menos j ômega t dt. Se você pensar, essa aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser uma outra função, o f de t vezes e elevado a menos sigma t. E se você multiplicar pelo e elevado a menos j ômega t, você vai ter o quê? A transformada de Fourier daquela função ali que modificou, certo? E essa é a transformada de Laplace. Então a gente usa mais ela, né? Ela é mais útil em algumas aplicações quando você tem, digamos, em que a transformada de Fourier não existe. Então acaba sendo mais importante, né, em aplicações como, por exemplo, circuitos elétricos. A gente usa bastante transformada de Laplace. Sistemas de controle, bastante transformada de Laplace. Por exemplo, eu não sei, eu confesso aqui, eu não sei, não é que eu não sei, mas eu não lembro, não poderia dar uma aula aqui de circuitos de primeira e segunda ordem, que vocês veem no primeiro, em circuitos 1, é o finalzinho de circuitos 1, usando o método que o livro dá e que a professora Camila também dá, em que vocês usa vários, digamos, como seria, coisas pré-determinadas. Você pega lá, tem um R, tem um L em série, tem um R, tem um C em série, tem um R, tem um L em paralelo, tem um R, tem um C em paralelo, tem um R, L, C em série, tem um R, L, C em série, tem um RL mais um paralelo. Quer dizer, vocês têm um monte de opções ali, né? E aí, eu não sei fazer isso. Por quê? Porque eu simplesmente uso a transformada de Laplace para resolver esses problemas. Por quê? Porque ele simplesmente, na transformada de Laplace, você não tem que decorar as soluções. Você passa todo o circuito que está no domínio do tempo para o domínio da frequência. Só que aí a frequência não é mais a frequência ômega, como é na transformada de Fourier. É uma frequência S, que é na transformada de Laplace. Note que essa frequência S, a transformada de Laplace, chamada frequência complexa, né? Porque justamente tem um termo real e um imaginário, né? Não é uma frequência simplesmente ômega. Ela é mais complicada, porque tem um termo a mais. Então como é que você usa, né? Você não pode usar Fourier para circuitos elétricos. Eu falo assim, funciona muito bem para circuitos que têm senos e cossenos, né? Mas o circuito com onda quadrada, onda triangular, né? A coisa complica, certo? E aí você usa o Laplace, tá certo? E é por isso que a gente coloca Laplace aqui. Fiquei quase meia hora explicando isso, tá? Mas é porque realmente é uma introdução correta, né? Para dar uma ideia de como a coisa surgiu, não é simplesmente jogar, vou falar o que é a transformada de Laplace e vamos trabalhar, né? Agora sim, eu vou falar o que é a transformada de Laplace e vamos trabalhar, mas agora vocês já entenderam de onde ela veio. Se você pegar o livro do Oppenheim, ele vai, terminou, sinais, operações com sinais, convolução, etc, ele vai, série de Fourier, fala de série de Fourier, depois ele vai, transformada de Fourier, que é transformada de Fourier é a generalização da série de Fourier. E depois ele fala transformada de Laplace, tá? Só que o que acontece? Porque muitos autores usam essa ordem aqui da transformada de Laplace antes da transformada de Fourier. Pois é, não veio. Primeiro veio Fourier, depois veio Laplace. Por que eles usam isso? Porque acaba que na hora que você vai trabalhar com a transformada de Laplace, apesar de ser teoricamente, matematicamente mais complexo, né, fica mais fácil. É impressionante como é que fica mais fácil, né? Se fosse o Fourier
se trabalhar antes, todo mundo, olha, eu vou logo avisando, a gente vai ter sinais 2, quando terminar sinais 1. A transformada de Fourier é o grande drama, né? E olha que não é tão complicado assim. Por exemplo, transformada de Fourier, você consegue fazer transformada inversa, usando uma integral. Transformada de Laplace, você consegue fazer transformada inversa usando uma integral? Consegue, só que é difícil pra cacete. É uma integral no plano, entendeu? No plano complexo. É uma integral difícil de ser feita. Então, normalmente, a gente não faz a transformada inversa. A gente tem uma tabela e tenta ajustar. Você está entendendo o que a gente vai fazer? Acaba sendo mais fácil no final. Se não tiver na tabela, aí a gente tem que ajustar, né? Normalmente, transformada de Laplace, você tem um polinômio em S, vai aparecer isso. E o interessante é que você consegue trabalhar na frequência, no plano S, que a gente chama. É um plano complexo, porque tem sigma e j ômega. Então você tem um eixo real, eixo dos sigmas e eixo complexo, eixo dos j ômegas. Você consegue analisar um monte de coisa, mas um monte de coisa mesmo, dentro do plano complexo. Vocês vão ver isso lá em controle. Estabilidade em sistemas de controle, você consegue analisar usando só o plano complexo. Erro de estado estacionário, tudo no plano complexo, tá? E isso é usado bastante, tá? E é por isso que Laplace é a primeira coisa. Por quê? Cara, porque quando você faz outra coisa da transformada de Laplace, que é lindo, que aliás é o que é usado em circuitos. Você tem equação diferencial. Pelo amor de Deus, eu não quero falar sobre equação diferencial, né? Equação íntegro diferencial. Putz, não quero ver mais isso na minha vida. Decorei um monte de regras, não é? Pois bem, se você usa a transformada de Laplace numa equação diferencial, ela passa a ser uma equação algébrica, como se fosse ax mais b. Você está entendendo? Acabou o problema. Não acabou. Você vai trabalhar com a equação algébrica. Vai ter uma solução, mas que vai ser uma solução algébrica no domínio do Laplace. E aí você tem que voltar. Mas ajuda. Isso é o que me faz resolver circuitos elétricos sempre usando transformada de Laplace. Até porque, se você pega... Por que se usa transformada de Laplace nos circuitos elétricos? Porque aquelas coisas que se vê em circuitos 1 são receitas. Como assim receitas? São casos específicos. Se não está naquele caso específico, o problema escala de uma forma absurda. Tem que usar TVNAM para tentar gerar som RC e a coisa realmente vira um monstrinho, certo? Porém, se você usar Laplace, meu amigo, você transforma qualquer circuito que tem capacitor, indutor e resistor num circuito que tem capacitor, indutor e resistor, só que funcionando como se fossem resistores. Entendeu? É tudo linear. Lindo isso, lindo, lindo. É lindo mesmo, tá? Vocês têm muito que estudar, por isso que às vezes é complicado, mas depois, mais tarde, se vocês forem trabalhar muito nessa área de circuitos, ou então se um dia vocês quiserem ir para a área de ensino e estudar, aí vocês vão entender a lindeza do que é o Laplace e o Fourier, entendeu? Que são coisas que foram feitas no século XVIII, né, 1700 e pouco, né, que estão até hoje. O Fourier, por exemplo, telecomunicações, modulação, você vai usar para sempre, né? Não vai usar para sempre, a não ser que crie-se uma tecnologia nova, que a modulação é o que faz, por exemplo, esse celular aqui tem uma antena de 5 centímetros dentro dele. Se você não tivesse modulação, a antena para um celular desse para pegar o sinal ia ter que ter 2 quilômetros, né? Você tem que deixar um fio em casa e sair desenrolando, né? Não tem sentido isso. Então é isso que eu falo, tá? Então tem teoremas que não mudam. Legal. Putz, falei pra cacete, mas tem que ter essa introdução, eu acho. Bom, pelo menos para posicionar. Agora eu vou ser bem mais, né, objetivo. Então vamos lá. Vamos começar então pela transformada de Laplace, né? Introdução aqui. O que é a transformada de Laplace? Então, assim como a transformada de Fourier e a transformada Z, que a gente vai ver no nosso curso, né, é uma ferramenta importante para o estudo de sistemas lineares invariantes no tempo.
O que acontece? Então ela transforma, eu até falo, assim como a transformada de Fourier, ela transforma uma função no domínio do tempo no domínio da frequência. Só que Fourier, a frequência, em Fourier, a frequência é ômega, em Laplace, a frequência é S, e o S é igual a um sigma mais J ômega, certo? Então, a transformada de Laplace bilateral, a gente vai falar sobre isso já, que se você não fala nada em transformada de Laplace de uma determinada coisa, ele não é a transformada que começa em zero. Transformada de Fourier de determinada coisa é uma transformada que começa em menos infinito, tá? Então, se você não fala nada, você pensa que a transformada de Laplace, é a que a gente chama de unilateral, começa em zero, tá? A transformada bilateral começa em menos infinito. Então, a transformada de Laplace bilateral é a transformada de Fourier se você pegar o S dela, e tirar o sigma, digamos assim, vira a transformada de Fourier, tá? E ela é muito usada em sistemas de controle e circuitos elétricos, que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, qual é a definição, então? Então, a transformada de Laplace, por definição, não sei se na matemática o professor chegou a mostrar isso para vocês, mas esse símbolo aqui, quer dizer, por definição, tá? O que é a transformada de Laplace? Bilateral, botei aqui, bilateral para chamar a atenção, é a integral de menos infinito até mais infinito da função x de t, é uma função no tempo, e você está integrando ela através de uma integral definida. Então, uma função no tempo, quando você integra através de uma integral definida, vai sumir o tempo, certo? De x de t, x de t elevado a menos st dt, certo? Onde esse S, é um sigma mais J ômega. Se fosse só um J ômega, esse S, seria a transformada de Fourier. Se é sigma mais J ômega, é a transformada de Laplace. Como você está integrando em t aqui, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar um S, Estão vendo? Vai sobrar um S, por isso que é um x de S. Só que aí você coloca xão para não ficar confundindo. Xzinho é no tempo, xão é na frequência S. Tá dando para entender? Isso, na verdade, não tem nem muito o que falar aqui. É uma definição, certo? É uma definição. Legal? Bom, a gente vai ver aqui que a transformada de Laplace bilateral tem um probleminha, A gente vai explicar já por quê. E por isso a gente vai usar a definição da bilateral com os sinais aqui para explicar para vocês qual é o probleminha. E por que não se usa a transformada de Laplace bilateral, Se usa a unilateral, que a gente vai explicar, que começa em zero, tá? E aí você fala, mas não é problema isso aí, Abel? Não, não é. Não é pelo seguinte, a maioria dos problemas que a gente vai trabalhar nos sistemas físicos, começa lá, você determina um tempo para ele trabalhar, Até nos problemas que vocês usaram de circuitos de primeira e segunda ordem, quase tudo vocês tinham que calcular lá em t igual a zero quanto é que era o valor inicial, não era isso? Aliás, você tinha lá uma chavinha, Estava lá, ficou um tempão, não sei o que, e aí tem a zero muda. O que vai acontecer com o circuito, Exatamente. Então a gente vai usar a unilateral, vocês vão entender por quê, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, e vai fazer o seguinte. Outra coisa, a definição da transformada de Laplace direta, normal, bilateral, é aquela que a gente viu aqui, essa aqui, certo? E temos também a transformada de Laplace inversa. Como assim a transformada de Laplace inversa? Você tem aqui a transformada de Laplace,
marcar aqui ela. Ok? E se você quiser, por exemplo, fazer a inversa? Tem uma fórmula para isso? Tem, que é essa fórmula aqui, ó. Só que essa fórmula aqui é uma integral no plano complexo. Aí você, por que no plano complexo? Porque justamente você vai integrar em ds, ó, em ds, para justamente sumir o quê? Para sumir o s e ficar só o t. Pô, só que o ds é um número complexo, né? O s é um número complexo, né? Então o ds é uma integral no plano. É até complicado explicar isso aqui, onde chega nessa fórmula, quem é esse c, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas existe a fórmula, mas vocês não vão usar, né? Não é uma integral simples de ser calculada, tá ok? Peraí, então quando eu quiser fazer a transformada de Laplace inversa, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer por comparação. Vamos supor que você fez a transformada de Laplace de uma função e deu 1 sobre s mais 2, certo? E que essa transformada de Laplace era a transformada de Laplace de e elevado a menos 2t, por exemplo. Você colocou lá e elevado a menos 2t, transformada de Laplace disso deu 1 sobre s mais 2, certo? Aí você encontra lá nos seus cálculos que na verdade a transformada de Laplace de e elevado a menos at, onde A é uma constante qualquer maior do que zero, é 1 sobre s mais a. E vamos supor que você encontrou lá no seu cálculo que a transformada de Laplace deu 1 sobre s mais 5, né? 1 sobre s mais 5. Qual é a transformada inversa? E elevado a menos 5t, porque se 1 sobre s mais a, desculpe, se 1 sobre s mais a é a transformada de e elevado a menos at, a transformada inversa de 1 sobre s mais 5 é e elevado a menos 5t, certo? É só usar a tabela. Legal? Entendeu? Isso que você vai fazer. Você não vai fazer uma integral, tá? Mas se você quer encontrar o 1 sobre s mais 5, você faz a integral. Aliás, a gente vai fazer já já, ok? A gente vai fazer até essa aí, que é uma das integrais que mais importantes. Inclusive, a gente vai ter que mostrar quando é que existe a transformada de Laplace, né? Como assim, quando é que existe? É uma integral de menos infinito até mais infinito. Sempre existe? Não. Tem integral de menos infinito até mais infinito que pode dar infinito. Se ela dá infinito, ela não existe, certo? Né? Não vai, você não consegue calcular um valor, certo? Para existir, ela tem que ter um valor, ok? A gente vai ver mais tarde que as transformadas de Laplace, elas obedecem algumas propriedades dos sistemas lineares. Então ela é linear, né? A operação transformada de Laplace é uma operação linear. Isso ajuda muito, né? Porque se, por exemplo, e se fosse a transformada inversa de 2 sobre s mais a? 2 sobre s mais a não é 2 vezes 1 sobre s mais a? A transformada inversa, né, de 1 sobre s mais a não é e elevado a menos at? Então a transformada inversa de 2 sobre s mais a é 2 vezes e elevado a menos at. Por quê? Porque é linear. Serve de um lado, serve do outro. É isso que ele está falando aqui, tá? Vamos explicar agora, né, o que é a tal da região de convergência, né? O que é isso? Vamos fazer o seguinte, ó, para o sinal x de t igual a e elevado a menos at de t, determinar a sua transformada de Laplace e o que ele chama aqui de RDC, ou região de convergência. Então vou fazer isso aqui, vou pegar aqui e vou escrever o sinal. O sinal x de t, é x que ele botou? É. X de t é igual a e elevado a menos at vezes u de t. Notem que esse é um sinal bem genérico, a maior do que zero, tá? Só avisando aqui, né? Ele não colocou aqui, mas é um a positivo. É só para não virar um e elevado a at, certo? Ok? Mas podia. Tá legal? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos usar a definição. Então, a transformada de Laplace, ó, tem esse, né, L maiúsculo afrescalhado aí, né? Para dizer que a transformada de Laplace de x de t, isso aqui quer dizer transformada de Laplace
dx de t. Isso aqui, ó, L a menos 1 de x de S, porque é a transformada inversa a transformada de Laplace de t é um x grande de S. Transformada inversa de Laplace de S é o x de t, né? Ok? Certo? Então vamos fazer a transformada de Laplace de t. Transformada de Laplace de x de t, pela definição, é a integral de menos infinito até mais infinito, tá? De x de t vezes e elevado a menos st dt, certo? Mas quem é x de t? É e elevado a menos at o de t, não é isso? Então vou substituir. Vai ser integral de menos infinito até mais infinito de x de t, que eu vou substituir, e elevado a menos at o de t, e elevado a menos st dt. Legal. E o que é isso? Olha só, como você está fazendo aqui multiplicado pelo u de t, né? Essa multiplicação tripla, que é o e elevado a menos at, o e elevado a menos st e o u de t, só existe para t maior do que zero. Concorda comigo? Que é o u de t, não é isso? Então eu posso dizer que isso aqui é igual a integral de zero até mais infinito de e elevado a menos at e elevado a menos st dt. Agora eu vou usar aqui uma coisa. Eu sei que a integral, ó, a integral de e elevado a ax dx, ou melhor dizendo aqui, para ficar mais fácil, não ficar confundindo vocês, at dt, né? É o que? É e elevado a t sobre a, certo? Mais constante, né? Ok? Mais constante, né? Mais uma constante. A gente não lembra da constante, mas isso aí não interessa, porque a integral definida, a constante não existe, né? A integral definida, né? Na indefinida ela existe. Tá legal? Por que eu estou fazendo isso? Ó, porque agora eu vou fazer assim, eu vou escrever isso aqui assim, ó, vou até mudar de cor. Vai ficar assim, integral de zero até mais infinito de... Deixa eu até botar aqui uma outra letra, botar um B aqui para não confundir também com esse A. Ó, B1, uma letra qualquer. Vai ficar assim, ó, e elevado a menos S mais A T dt. Tudo bem? Não é isso que acontece? Não é? É isso aí. E elevado a menos S mais A T dt, né? E agora eu vou escrever assim, ó. E se esse S mais A fosse uma letra B, por exemplo, né? Esse menos S mais A fosse uma letra B. Menos S mais A é uma letra B. Concorda que ele pode ser o menos S mais A não pode ser uma letra B, né? Então isso ia dar quanto, essa integral? Ia dar, ó, e elevado a menos S mais A, né? Sobre menos S mais A. Tudo bem? Certo? Né? Não é? Olha aqui. Bota aqui, ó. Bota o S mais A aqui, ó. Se você botar menos B aqui, não vai dar isso? Não vai dar? Não vai dar isso aqui? Botei o menos lá em cima, tá? Ficou entendido? E elevado a menos BT, DT não é E elevado a menos BT dividido por menos B? E elevado a menos S mais AT, DT não vai ser E elevado a menos S mais A sobre menos S mais A?
Isso aqui, agora só que é o seguinte, é uma integral definida. Então isso aqui é de quanto até quanto? De 0 até mais infinito. Tem espaço? Tem. Legal. Isso vai dar o quê? Agora que é a grande sacada, né? Isso aqui vai dar e elevado a menos s mais a que multiplica infinito, menos e elevado a menos s mais a que multiplica zero. Tudo isso dividido por menos s mais a. Certo? Não estou fazendo nenhuma mágica aqui. Integral mais fácil que tem. Legal? Só que isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar quanto? Zero. E se isso vai dar zero, quanto é que vai dar isso aqui? 1. Certo? Aí vamos multiplicar tudo por menos 1. Tá? Que é para ficar o s mais a aqui embaixo positivo. E vai ficar assim, ó. 1 menos s mais a, que multiplica infinito, sobre s mais a. Tá? Aí você fala, peraí. Se você botar, desculpa, 1 sobre s mais a não, né? 1 sobre e elevado a menos s mais a e multiplica infinito. Bel, isso aí, ó, e elevado a menos uma coisa vezes infinito, né? Vai dar e elevado a uma coisa muito pequena, né? Não é isso, né? E elevado vai ser 1 sobre e elevado a essa coisa elevado a infinito vai dar zero. Sim, concordo. Porém, tem um porémzaço aqui, né? Eu vou explicar qual é o porémzaço. Olha só. Tem que lembrar que esse S não é um número real, é um número complexo, tá? Então deixa eu explicar isso aqui melhor. Eu vou escrever isso aqui. Menos. O S não é o sigma, né? Lembrando que o S quem é aqui, né? Só lembrando aqui que o S, né? Cadê o S? O S sigma mais j ômega, certo? É um número complexo. Substitui aqui. Então vai dar S, vai dar sigma mais j ômega mais a, certo? Que multiplica infinito sobre S mais a. Agora eu vou escrever diferente isso aqui de novo. Né? Calma, é isso que eu estou falando. Será que isso aqui dá zero? Será que isso aqui dá zero? Não tem nenhuma condição? Olha só. Vai ficar 1 elevado a menos sigma mais a, que multiplica infinito, vezes e elevado a menos j ômega vezes infinito. Eu só dividi. Tá? Agora é que é a matemática da coisa. O que é isso aqui? Cara, um e elevado a menos j ômega infinito, né? Lembrando da fórmula de Euler, eu devia ter falado dela lá no início da introdução, mas tudo bem. Lembra, porque a fórmula, a transformada de Fourier vem da fórmula de Euler, né? Porque o seno e cosseno viram e elevado, né? Por isso que apareceu e elevado a j ômega t na transformada de Fourier. Bom, então olha só. Esse cara é um seno mais um cosseno, certo? Ó, não queria usar. Então, elevado a j θ é cosseno de θ mais j seno de θ. Elevado a menos j ômega
infinito vai ser cosseno de ômega infinito menos j seno de ômega infinito. Que porra é essa? Eu não sei, porque eu não sei quanto vale ômega infinito, né? Mas eu sei o seguinte, que esta porra está limitada entre menos 1 e mais 1, certo? É um seno e um cosseno, certo? Não é um seno mais um cosseno? Está limitado essa coisa, é um número limitado. Então isso aqui é limitado. E isso aqui, meu amigo, vai ser zero se sigma mais A, né, for positivo. Concordam comigo? Vai ser zero se sigma mais A for positivo. Entendeu? Porém, se sigma mais A for negativo, não é isso? Isso aí vai para não vai, não. Você está entendendo o que eu estou falando, não é? Você não tem o valor, vai para o infinito, isso tende a infinito, não converge. Então, isso aqui, no final, isso aqui vai ser 1 sobre S mais A, se, esse se é importante, sigma mais A for maior do que 0. Certo? Ou seja, sigma maior do que menos A. Concordam comigo? Tem que ser maior do que menos A, né? Para isso, o que vai acontecer? Se sigma for maior, ou sigma, né? Sigma maior do que menos A. Isso aqui, quem é o sigma? Sigma é a parte real do número complexo S. Concordam comigo? Sigma é a parte real do número complexo S? Não é? Ah, mas esse número complexo é um qualquer? Sim, é um qualquer. Só que ele, para existir a transformada, né, esse S que eu vou escolher tem que ter parte real maior do que menos o A, certo? Ok? Ou seja, sigma mais A tem que ser maior do que 0. Tá? Com isso acontecendo, você tem isso, você tem a transformada de Laplace do E elevado a menos AT, U de T. Então, qual é a transformada de Laplace de E elevado a menos AT, U de T? É 1 sobre S mais A, se sigma mais A maior do que 0. E não converge, não existe, se sigma mais A, né, é menor do que 0. Certo? Ok? Entenderam o que eu estou falando? Tá. E aí você tem o que a gente chama de região de convergência, né? Região de convergência é justamente, ó, quem é esse real de S aqui? Nada mais é do que o sigma, né? Então, a transformada de Laplace, tudo que eu escrevi ali em cima está aqui bonitinho na transparência, tá? A transformada de Laplace é 1 sobre S mais A? Sim, mas com região de convergência o quê? Com região de convergência, S maior do que menos A, ou sigma mais A, ou real de S mais A é maior do que 0, tá? Legal. Por que você fala disso? Porque teoricamente, então, toda hora que eu tiver que escrever uma transformada de Laplace bilateral, contínua, etc e tal, eu vou dizer qual é, eu vou precisar saber qual é a região, eu tenho que indicar para aquela transformada de Laplace qual é a região de convergência. Tá dando para entender o que eu estou falando, não é? Ok? Ok. Isso não parece muito prático, e realmente não é, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó, acabei não colocando aqui. Eu ia colocar então que, se você for colocar isso aqui, ó, você pegar o plano complexo, deixa eu desenhar aqui, o plano imaginário aqui, né? Aqui é o plano S, onde tem os S, tem os números imaginários. Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária, aqui é 0. Vamos botar aqui, ó, o menos A, né? Porque o A é um positivo, então menos A está aqui na parte negativa. O que é a região de convergência? Todos os S que você escolher nessa região,
né, para fazer sua transformada de Laplace, vai convergir a transformada e vai ser 1 sobre S mais A. Tá legal? A gente não usa o S porque é uma variável, mas tem que deixar esse detalhe. Agora, olha só. Se você pegar e fizer a transformada bilateral desse outro sinal aqui, esse sinal aqui esse aqui é o x de t, que é igual a menos e elevado a menos at, u de menos t. Porra, que sinal complicado. É mais ou menos, se você olhar, ó, tá aqui, ó. Se você desenhar isso aqui, é como se fosse um e elevado a menos at, começando lá em menos infinito, né? Tá vendo? Ele é infinitão aqui, depois ele vai caindo. Então ele aqui é infinitão aqui e vai caindo até menos 1, porque você inverteu, né? Esse menos aqui faz com que apareça esse sinal aqui, ó, esse valor aqui, menos 1. Se você fizer a transformada de Laplace desse sinal aqui, eu não vou fazer, mas acreditem em mim, vai dar 1 sobre S mais A. Porra, aí deu merda. Como assim deu merda? Tem dois sinais totalmente diferentes. Notem, o outro sinal, pessoal, é assim, ó. O outro sinal eu não desenhei, devia ter desenhado. O outro sinal é assim, ó. Certo? Não tem nada a ver com esse sinal que está aqui. Estão vendo? Que não tem nada a ver? E aí? Eu mexi aqui, no... Peraí, tem que descer mais um pouquinho. Mexi na figura. Quase. Pronto, acabou. O outro sinal não tem nada a ver com aquele que eu coloquei ali em cima, certo? Porém, a transformada de Laplace deu a mesma. Acreditem, vai dar a mesma. Não vou fazer a conta aqui, mas vai dar a mesma. Só que a região de convergência é outra. Estão vendo? A região de convergência de cima, ó, é a direita do menos A. A região de convergência do de baixo... Ah, dá para mostrar isso aí? Eu posso fazer o cálculo, pessoal, mas é só cálculo, não quero perder tempo nisso. É a esquerda de menos A, tá? E aí? E aí, beleza. Você pode usar. Só que aí toda hora que você for fazer você vai usar uma transformada de Laplace, tem que falar: a transformada de Laplace disso é essa com a região de convergência tal. Ah, é essa com a região de convergência tal. Pô, cara, isso só dá complicação. Só dá complicação. Toda hora você tem que colocar região de convergência, região de convergência, região de convergência. E aí, para você ficar fazendo as transformadas de Laplace inversa pela tabela, vai ter que saber também qual é a região de convergência. Isso você não quer fazer, você quer usar que existe uma região de convergência, você não quer nem saber qual ela é, certo? E aí o que você faz? Aí você faz a transformada de Laplace unilateral. Quando você usa a transformada de Laplace unilateral, que é o que a gente vai usar para não ter que ficar se preocupando na tabela, né, para saber qual é a região de convergência, né? O que acontece? Acaba o problema. Na transformada de Laplace unilateral, o problema acaba, porque o que vai acontecer? Você só tem problemas quando você tem justamente a integral de menos infinito até mais infinito. E aí uma função ao menos a outra, etc e tal, e você vai ter a mesma transformada. Se você mata a outra função, né? Se você faz uma transformada de Laplace só começando em zero, só vai ser uma reação 1 para 1. A transformada direta e a transformada inversa. E você não tem que se preocupar com a região de convergência. Entendeu? Ela existe, é tal, tem uma região de convergência, não interessa qual é, entendeu? Mas você não interessa, porque você vai saber que a função que gerou ela vai ser uma função do tempo que é causal, ou seja, começa em zero. Entendeu o que eu estou falando? Então você vai ver que toda vez que você tiver transformada de Laplace, que a gente vai trabalhar aqui, transformada de Laplace, não falou nada, é unilateral. E aí transformada de Laplace inversa, não falou nada, é a transformada de Laplace unilateral, que é a mesma, a equação é a mesma, né? A equação não muda, é essa aqui, para fazer a transformada inversa, que você não vai usar, você vai usar a tabela,
tá? Vai usar a tabela, ok? Porém, né, o que você vai fazer? Você não vai ficar usando essa equação aqui, mas você sabe que quando você estiver fazendo a transformada inversa, vai ser sempre uma função que sempre vai aparecer esse U de t aqui, tá? Por que vai sempre aparecer o U de t? Porque você não usou uma transformada de Laplace unilateral que começa em zero, então a função também tem que começar em zero. Você não pode usar a transformada de Laplace unilateral se você tem uma função que começa no passado, certo? E aí, mas peraí, se eu tiver que usar uma função que começa no passado, aí você não usa a transformada de Laplace. Uma das utilidades da transformada de Fourier é que ela é bilateral, então você pode usar um seno que começa lá em menos infinito. Um seno que começa lá em menos infinito e termina em mais infinito, né? Que não tem problema. Tá legal? Ficou entendido mais ou menos isso? Então a gente vai usar a unilateral. Isso tudo é muito teórico. Então a gente não tem que se preocupar. Quando você faz isso, você esquece do termo região de convergência. A única vez que vocês vão lembrar do termo região de convergência é nessa aula aqui que eu estou dando. E para mostrar que você pode ter a mesma transformada de Laplace bilateral com regiões de convergência diferentes. E aí tem uma função e tem outra função que tem nada a ver com Vocês concordam que as funções não têm nada a ver? Então, para ser uma coisa 1 para 1, você usa unilateral, tá? Que é o que a gente vai fazer. Isso é... E aí, como é unilateral, quando você fizer a transformada de Laplace inversa, todas as funções vão ser multiplicadas por U de t. O livro nem coloca. Ele só coloca lá, por exemplo, transformada de Laplace inversa de 1 sobre S mais A. Ele coloca E elevado a menos AT. Está errado. É E elevado a menos AT, U de t. Né? Mas ele coloca E elevado a menos AT, U de t, porque ele sabe que essa é a função a partir de zero. Tá? E tem um detalhezinho aqui na transformada unilateral. Tem um zero menos aqui. Tá vendo? Isso é importante? Pior que é. Eu vou explicar porque é o pior que é, né? Por quê? Por exemplo, se você quiser fazer a transformada de Laplace, é só por causa disso que você coloca o zero menos, tá? Se você quiser fazer a transformada de Laplace de um delta, né, do impulso, você não pode começar em 0, 0. O 0, 0, zero é o impulso, seria metade dele, né? Porque o impulso começa em 0 menos e termina em 0 mais. Não sei se vocês lembram lá do impulso unitário. Lembra do impulso unitário? Ele começa em 0 menos e termina em 0 mais. Né? Então você tem que colocar, para você fazer a transformada de Laplace de uma função como um impulso, você tem que usar o zero menos ali. Na maioria das vezes tem livro que nem coloca o zero menos, coloca zero, tá? Mas o certo é colocar zero menos. Legal? Então é isso, né? A gente chegou aí, e é isso não, eu ainda não terminei, né? Mas a gente chegou, né, no que a gente queria, que é a definição de transformada de Laplace unilateral, né? Que é essa aqui, tá? Que é a que a gente vai usar, né? Fazendo esse cálculo da unilateral do E elevado a menos U de t, vai dar essa transformada aqui, e que usando a tabela vai dar o x de t, usando a tabela que eu estou falando. Eu posso usar a tabela para fazer a transformada de Laplace direta? Sim, na prova vai ter tabela, tá? Claro, você não vai ter que ficar calculando transformada de Laplace, né? Mas por quê? Porque, na verdade, a tabela que está na prova não é para você usar para fazer a transformada de Laplace direta, né? É para fazer a inversa. Vocês estão entendendo? Eu estou falando para fazer a inversa. Então, vocês vão ver que vai aparecer, né, a transformada. A transformada inversa, então, que eu falei aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, ela é dada por isso aqui, né? E aí, olha, essa integral aqui a gente já viu que é complicado, então a gente vai usar tabelas, né, o que eu acabei de falar. Tabelas de transformadas, tá? E aqui, ó, eu tenho aqui uma tabela, só para vocês verem, né? Ó, a transformada do delta é 1, essa é facílima de fazer. Eu vou mostrar já para vocês porque é facílima de fazer. A transformada do U de t é 1 sobre S, essa também não é muito difícil de fazer, se você lembrar, né, que a gente não fez de E elevado a menos AT, U de t, não é isso? Se você pegar o A e colocar igual a 0, não vai aparecer 1 sobre S mais 0? Não é isso que vai aparecer? Então você também pode fazer isso.
o e elevado a menos at é 1 sobre s mais a, notem que se fosse e elevado a mais at, seria 1 sobre s menos a. Você pode colocar assim também, tá? Ok? Esse menos at, o a aqui pode ser positivo ou negativo, a gente vai mostrar isso, tá? E tem outras aqui, mas sabe o que é legal? Assim, legal. Qual é a ideia aqui? Eu vou fazer só uma transformada, eu já fiz até uma, né? Que é essa aqui, né? Eu já fiz essa aqui. Eu já fiz essa. Mas o legal é o seguinte, ó, é que eu não precisava ter feito essa. Eu não precisava ter feito essa se eu soubesse apenas uma, que é essa aqui, e que é a mais fácil de calcular. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que é a mais fácil de calcular. Eu vou calcular ela agora, tá? E usado as propriedades da transformada de Laplace. Como assim? Sabendo, aí é que, claro, se você sabe todas as propriedades, né? É difícil, são várias propriedades, pessoal. É difícil, né? Mas se o cara, né, me dá uma prova em que ele coloca todas as propriedades, né? E ele não me dá nenhuma transformada, eu consigo gerar uma tabela de várias transformadas só usando as propriedades e a transformada só de um cara. Qual é a transformada do delta de t? Vou fazer a transformada do delta de t aqui para vocês verem como é que é fácil. Transformada de Laplace de delta de t. É a unilateral, tá, pessoal? Unilateral. Vai ser integral de 0 menos até mais infinito de delta de t elevado a menos st dt. Não é isso? Não é? É isso aqui. Só que a gente sabe, isso aqui, a gente não precisa fazer, a gente precisa saber a integral. Isso aqui é propriedade da função delta. Integral da função delta de t vezes alguma coisa, né? De 0 menos ou de menos infinito, tanto faz, porque o delta só aparece em 0 menos mesmo, então até poderia ser de menos infinito, mas bota aqui de 0 menos, né? Vai ser o quê? Igual a quem? Isso aqui a gente chama de, isso aqui é um f de t, isso aqui vai ser um f de 0, certo? É uma propriedade que a gente aprendeu na primeira parte do sinais 1. Isso vai ser então e elevado a 0, menos s vezes 0, que é e elevado a 0, que é 1. Certo? Facílimo, né? Facílimo. Acabou. E eu monto, aí que legal, eu saio dessa, chego nessa, chego em todas que estão aqui na tabela, em todas que estão na tabela, usando propriedade, tá? Muito legal isso, tá? Muito legal. Por isso que eu não vou ficar fazendo várias transformadas de Laplace aqui. Eu vou fazer só algumas que eu já fiz e vou usar as propriedades para encontrar as outras, certo? Ok? Ficou entendido? Tá? Bom, só mais um detalhezinho. Então, essa tabela que está aqui na prova não é para fazer a transformada, eu já falei, não é para fazer a transformada de Laplace direta, é para fazer a transformada de Laplace inversa. Não, você pode usar para fazer a direta também, mas é para fazer a inversa. Então, o que você faz? Você vai fazer a inversa. Você vai olhar o quê? Esse lado daqui, ó. Esse lado daqui. Né? Então, por exemplo, você encontrou que a transformada é 1 sobre s mais a. Você encontrou que a transformada é 1 sobre s mais 3. Qual é o valor da função? E elevado a menos 3t. U de t. Nem colocar, tá vendo que ele não coloca o U de t aqui? Né? Você encontrou que a transformada de Laplace é 2 sobre s ao cubo. 2 sobre s ao cubo é 2 fatorial sobre... duas vezes... Eu vou até mostrar isso. Aqui eu falei, você encontrou que é 2 sobre s ao cubo. Né? Olha só. Notem, apareceu um s ao cubo aqui. Então, eu vou primeiro transformar isso aqui no quê? Num 2 sobre s a 2 mais 1, certo? Não tem, né?
Minto, não tem aqui na tabela, tem um 2 sobre S, mas tem, ó, 2 fatorial não é a mesma coisa que 2? Não é isso? Isso aqui não é a mesma coisa que S, 2 mais 1? Não é? Então isso aqui, ó, né, que é igual a isso aqui eu já posso usar para encontrar, né, a minha transformada inversa. Estão vendo aqui, ó? Vai ser t ao quadrado, porque aqui o n está aqui, tá? Aqui ficou meio pixelado, pessoal, mas até que na borrada aí que dá, não dá para ver o pixelado. Vocês não estão vendo por quê? Você sabe que vocês não estão vendo? Por uma coisa que a gente chama de aliasing, né? É uma coisa que acontece quando você faz compressão de imagem, né? Porque na verdade a resolução do projetor é 1080, a resolução do meu tablet é 2500, então eu consigo ver aqui um pixelado, né? Que vocês não estão vendo ali, tá? Por quê? Porque ele simplesmente ajustou e faz tipo, ele dá um blur, né? Como é que se traduz blur? Você já sabe lá no Photoshop, né? É um blur gaussiano, que na verdade ele faz um ajuste ali, dá uma borrada, né? Uma desfocada. Blur é desfocar, acho que é isso, né? Dá uma desfocada, mas uma desfocada de maneira que você não vê os quadradinhos. Isso se chama aliasing. Vocês veem isso em processamento digital de imagem, vocês não vão ver isso na graduação, tá? Vocês veem isso na pós-graduação, tá? É que eu trabalhei bastante com isso. Mas está ali, ó, t ao quadrado, tá? Entenderam o que eu estou falando? Vocês vão ter que ajustar. Então, o que acontece? Às vezes, para ajustar é complicado, né? E o pior é que às vezes aparece uma coisa assim, ó. A transformada de Laplace aparece assim: S mais 2 sobre S ao quadrado mais 6S mais 9. Porra! Aí você vai procurar aqui, né, no negócio e não consegue, você não encontra, né, a transformada na tabela. Você vai ter que ajustar isso aqui, né? Aí você vai ver, por exemplo, que isso aqui, por exemplo, aparece aqui, pode ser um S mais 3 ao quadrado. Então aí, né, aí tem isso aqui. Ah, não tem, também não tem, né? Também não tem. Tem S mais 3 ao quadrado? Ah, não, tem, ó. Então S mais 3 ao quadrado, ó. Beleza, que dá. Só que aqui é com 1, né? E aqui embaixo não é com 1, é com S mais 2. Está dando para entender? Então a coisa começa a ficar complexa. Está dando para entender como é que fica estranho isso aqui, né? Então o que vocês têm que fazer? Na verdade, né, a gente vai ter que usar uma coisa que a gente chama de... Por quê? Porque o f de S vai ser sempre um polinômio em S, quase sempre, né? Mas você pode olhar, né? Olha aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, tirando até o primeiro, é um polinômio em S. Tá vendo? Porque é um polinômio em S quando o S, o expoente é zero, né? Mas 1 sobre S, 1 sobre S mais A, 1 sobre S ao quadrado, né? N é o fatorial sobre S elevado a N mais 1, 1 sobre S mais A ao quadrado, 1 sobre S mais A elevado a N mais 1, N fatorial. Vocês vão ver isso tudo que sai, né? Então, o que você tem que fazer, né, para fazer a transformada inversa? Porque você precisa fazer a transformada inversa. Detalhe: você precisa fazer a transformada inversa? Em circuitos, eu diria que sim, bastante. Você tem que encontrar a função do tempo. Porém, lá em controle, dá para analisar um monte de coisa sem fazer a transformada inversa. Em controle é bacana, dá para você pode fazer análise de estabilidade. Uma das funções de transformada de Laplace é analisar a estabilidade de sistemas. Estabilidade é aquela que vocês viram lá, né? O que acontece com o sistema quando, né, t tende a infinito, por exemplo? Ele é estável? Ele tende a zero, né? Ou ele fica no valor, né, constante? Por exemplo, um sistema que tem uma saída senoidal, ele não é estável, porque ele está sempre variando. Só que a gente chama ele de marginalmente estável. Por quê? Porque ele também não é instável. Ele está sempre variando, mas ele não está explodindo. Se for uma senoide constante, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porém, se for uma senoide amortecida, uma senoide amortecida é estável mesmo. Ele vai chegar lá no t igual a infinito, vai tender a zero mesmo. Certo? Então, notem,
você pode fazer isso tudo voltando para o tempo e fazer análise no tempo. Mas o bacana nos sistemas de controle, que vocês vão ver, é que você consegue fazer análise de estabilidade sem ter que voltar, né? Isso vocês vão ver no quarto ano, né? Professora Camila, tá? Ok? Tá ok? Então é bem interessante, tá? Então o que você faz, né? Você vai usar bastante expansão e frações parciais, a gente vai explicar, tá certo? Só que primeiro eu vou falar das propriedades, certo? Como é que assim? Primeiro eu vou pegar e eu vou falar das propriedades, que são as coisas que me interessam. Falei das propriedades, eu posso fazer aquela tabela lá de cima. Eu não fiz a tabela, mas eu posso fazer a tabela lá de cima, tá? Aí quando eu tiver com a tabela lá de cima pronta, e quando eu terminar as propriedades e tiver com a tabela lá de cima pronta, aí eu posso ensinar para vocês como é que a gente vai usar os problemas. Então a ideia principal, por exemplo, como é que você usa isso na prática? Ó? Então, aqui eu vou falar das propriedades, na aula de amanhã, tá? Vai dar tempo de fazer tudo? Provavelmente não, as propriedades, algumas aqui tem que demonstrar a propriedade, é bom que eu mostre, né, algumas, certo? Mas pode ser que eu mostre as principais, que a gente mais utiliza, tá? Por exemplo, ó, transformada de Laplace da derivada é multiplicar a transformada da função. Transformada de Laplace da derivada da função, a derivada enésima, pegar a transformada da função e multiplicar por s elevado a n. Entendeu? Porra! Para fazer equação diferencial é a melhor coisa que tem. Porque você fica um polinômio em s ali. Entendeu? Vocês vão ver, tá? Integração é dividir por s, né? Multiplicar. Aí tem várias coisas duais que a gente vai apresentar, né? Teorema do valor inicial e final é muito legal para circuitos. Você pode saber como é que uma determinada entrada vai se comportar no tempo infinito e no tempo zero. Por que você quer saber isso? Justamente para a estabilidade. Você vai ver isso lá em controle, e também esse controle pode ser, detalhe, circuito é um sistema, você pode controlar circuito. Controlar circuito é o quê? É você ajustar ele de maneira que ele não dê uma saída infinita, por exemplo, tá? Coloca um filtro na entrada, tá? Ok? E essa outra aqui, eu diria que a mais legal para quem acabou de fazer a primeira parte de sinais é essa propriedade aqui, que é a transformada da multiplicação. Desculpe, a transformada da convolução e a multiplicação das transformadas. Por quê? Porque você pode fazer, por exemplo, você quer fazer a convolução, disso aqui, por exemplo, com isso aqui. Aí você faz a transformada disso, faz a transformada disso, multiplica e faz a transformada inversa. Entendeu? Né? Vai dar menos trabalho. Bom, depende, né? Mas normalmente dá menos trabalho do que você fazer a convolução gráfica, vocês estão entendendo? É direto, tá? Aqui, ó, as propriedades estão aqui, ó, estão vendo as propriedades que a gente vai... Na prova você vai ter uma tabela com todas as propriedades e todas as transformadas, sempre, tá? Mas não vai ter, por exemplo, como você fazer expansão e frações parciais, até porque é quase umas 3 páginas, tem vários casos, etc. Aí você tem que usar mesmo para fazer a expansão, né? E aqui eu só vou mostrar para você, ó, aquilo que eu falei, ó. Você sabe que a transformada do impulso é 1, você sabe que o impulso, né, se você integrar ele vai dar o U de T, a gente sabe que a integral do impulso é o U de T, então, pela propriedade da integral, ó, cadê a propriedade da integral, ó? Integral do impulso vai ser a transformada do impulso, que é 1 dividido por S. Olha lá. Então você acabou de descobrir uma transformada sem ter que fazer nenhum cálculo, certo? Nenhum cálculo, tá? E aqui, ó, o que a gente vai usar mais no nosso curso é isso, ó, é a gente usar a transformação equivalente dos circuitos para você calcular circuitos usando transformadas de Laplace, né? Então, por exemplo, ó, como aqui a relação entre tensão e corrente no resistor é essa aqui, quando é uma relação linear, quando eu faço transformada de Laplace não muda nada,
Já no capacitor, a relação ela pode ser uma relação integral, se você utilizar V de T, e pode ser uma relação derivativa, se você utilizar o I de T, né? E aí, ó, o que acontece? Aparece, né, essas relações aqui, porque a integral vira 1 sobre S, a derivada vira multiplicação por S, e aí o que acontece? Esse capacitor aqui, que no domínio do tempo é dessa forma, ele pode ser substituído por esse capacitor aqui, que funciona como um resistor, como uma fonte, se for em série, se for em paralelo, esse capacitor que funciona como um resistor, como uma fonte, tá? Essas equivalências aqui é que vocês vão usar. Vocês vão pegar o circuito no tempo, vocês vão transformando o circuito. Aí tudo que é capacitor, você vai transformar no 1 sobre S. Tanto que eu nem uso muito essa notação aqui do capacitor. Eu normalmente, quando eu transformo, em vez de eu colocar um resistor assim, eu coloco uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu coloco uma coisa assim, um quadradinho. O capacitor também eu coloco um quadradinho. Esse aqui eu também coloco um quadradinho. Esse quadradinho aqui é como se fosse um resistor, tá? Lá no resistor não muda nada. Resistor é igual tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência de Laplace. Mas o capacitor vira um resistor de 1 sobre SC. Ou seja, o capacitor de 1 farad vira um resistor de 1 sobre S. Ah, mas é um resistor que varia com S. Tudo bem, não tem problema. Use-o. Na hora de você usar a lei de Ohm, você vai usar 1 sobre S, que é a resistência, vezes a corrente. Está dando para entender o que eu estou falando? E vai dar certinho. Tá legal? Aqui é a mesma coisa. Em vez de usar isso aqui, eu uso normalmente um quadradinho. Por quê? Porque aí eu vou chegar no circuito resistivo, galera. Não vou ter que ficar lembrando daquele negócio de, não sei daqui quanto, paralelo, foda-se, não interessa isso, vou fazer um circuito resistivo. Só que no final eu vou encontrar um I de S ou um V de S, né? Eu tenho que fazer a transformada do quê? Inversa. O que é resolver no circuito? Não é calcular as tensões e as correntes do circuito? Não é isso? Né? Então, só que você vai encontrar um V de S, que é uma tensão no domínio Laplace, e vai encontrar um I de S, que é uma corrente no domínio Laplace. Tem que fazer o inverso para chegar no tempo. Legal? Nas provas sempre vai ter uma questão de circuito. Prova normalmente de Laplace, eu mando encontrar transformada, mando encontrar transformada inversa, e faço um exemplo normalmente de circuito, alguma coisa assim, ou uma equação diferencial, calcular, entendeu? É só usar a transformada e você vai encontrar lá, né, que o x de S é igual a S mais 3 sobre S ao quadrado, S ao cubo, mais 2S ao quadrado. Porra, mas como é que faz para transformar esse S ao cubo, não sei o que? Aí a gente vai ver, né? Se você, normalmente você tem que fatorar, né? E se não der para fatorar, aí você errou, porque sempre que eu coloco um S ao cubo, um S à quarta, etc., que aparece, é porque é fatorável, né? Ou assim, às vezes a fatoração quando o cara mas eu não consegui fatorar de primeira, aí eu falo, chuta os valores, chuta S igual a 1, vê se é raiz, entendeu? Eu até falo, chuta o S igual a 0, você vai botar em evidência, então esse não precisa fatorar. O S igual a 1, você coloca lá 1, menos 1, 2, menos 2. Se não tiver nesse intervalo 1, menos 1, 2, menos 2, é porque você errou. O professor não vai botar uma equação de terceiro grau ou de quarto grau que você tem que usar um computador para resolver, tá? Então, alguma coisa você errou. Legal? Tá? E é isso então, essa é a parte aí inicial. Na aula que vem, que é amanhã, a gente vai ver as propriedades, tá legal? Falou, galera!